Olá, sou a professora Verônica Eloy e vamos revisar o conteúdo para a AV1 dos temas 1 ao 10 para a disciplina Filosofia do Conhecimento. Tema 1. Conhecendo a filosofia. O que significa a palavra filosofia? A filosofia é um conceito grego que apareceu a partir da junção de dois termos, philo, que vem do termo filia, amizade e amor fraterno, juntamente com sofia, que derivando da palavra sophos, que significa sábio ou sabedoria. Dessa forma, a filosofia adquire um significado de amizade pela sabedoria, ou, como muitos preferem, o amor pelo saber. Tema 2. A origem da filosofia. Como surgiu a filosofia? Historicamente, a filosofia teria nascido entre o final do século VII a.C. e o início do século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, na Jônia, na cidade de Mileto. Os primeiros estudos filosóficos giram em torno do cosmos, a ordem e organização do mundo, fundamentados pelo logos, o pensamento racional, fazendo da filosofia um conhecimento racional da ordem do mundo. Tema 3. As diversas abordagens do real. Cite algumas formas de se abordar o real. São diversas as maneiras pelas quais o homem entra em contato com o mundo que o cerca, dependendo das circunstâncias e das necessidades, bem como do tipo de cultura em que ele está inserido. Em geral, destacam-se as abordagens mítica, religiosa, artística, científica, filosófica e do senso comum. Tema 4. A filosofia pré-socrática. Como se caracteriza a filosofia pré-socrática? A preocupação com a natureza do mundo exterior, marcando a passagem da cosmogonia para a cosmologia, caracteriza a filosofia pré-socrática. A cosmogonia é a interpretação do mundo pelo mito. Já a cosmologia é o rompimento com o sobrenatural e a busca por princípios teóricos que expliquem a ordem do mundo. Tema 5. A filosofia grega. O que significa o mito da caverna criado por Platão? O mito representa a forma de conhecimento por meio da divisão do mundo em sensível e inteligível. O mundo sensível representa o mundo que temos acesso pelos sentidos, ou seja, um mundo de sombras, ilusório, na interpretação do Platão. O mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo da verdade e das formas perfeitas. Tema 6. Teorias do conhecimento filosófico. Relacione filosofia e conhecimento. A filosofia sempre se ocupou com o processo do conhecimento. Desde a sua origem, a busca pelo saber conduziu os pensadores a procurarem formas de conhecimento, bem como a origem de todo o saber. A partir da investigação da natureza, a filosofia tentava entender o mundo e as coisas que nele estão. Investigava o princípio de todas as coisas, o elemento primordial, a arqué, essência que compõe tudo o que existe. O conhecimento filosófico é constituído por indagações sobre o ser e sobre o mundo. Tema 7. O conhecimento na história da filosofia. Qual a diferença entre racionalismo e empirismo? Enquanto o racionalismo parte de raciocínios e processos racionais, o empirismo defende que a razão, a verdade e as ideias, conceitos, são adquiridos pelo sujeito por meio da experiência. Tema 8. O conhecimento na vertente racionalista. Defina a filosofia racionalista e a dúvida como passo inicial do método cartesiano. A filosofia racionalista emprega a razão para a obtenção do conhecimento, construindo um saber por meio de inferências lógicas. Para Descartes, pai do racionalismo, primeiro é preciso duvidar de tudo que um dia foi afirmado como verdadeiro, que observamos com os sentidos. Na cadeia de raciocínio que tem por base a dúvida, resta a certeza de que existe algo que duvida. Assim, Descartes chega à sua primeira verdade, clara e distinta, indubitável. Penso, logo existo. Tema 9. O conhecimento na vertente empirista. Como o conhecimento empirista se desenvolve? O
conhecimento na vertente empirista relaciona o saber que é adquirido por meio da experiência, pelos sentidos, pelas sensações, transformadas em percepções, que por sua vez serão trabalhadas pela razão a fim de formar os conceitos. John Locke e David Hume são dois de seus filósofos representantes. Tema 10. Conhecimento e dialética. Defina a dialética. O termo dialética faz referência a diálogo, mostrando duas razões que se opõem dentro de um discurso, ou seja, a dialética é melhor compreendida como um tipo de argumento que busca reduzir uma discussão a uma conclusão. Bom, essa foi a nossa revisão da AV1, mas não se limitem só a esse vídeo, estudem os materiais disponibilizados no AVA e tenham todos uma ótima prova.